Esta gravação é de março de 2023 e apresentaremos o segundo vídeo da série sobre política monetária. No primeiro, explicamos como os juros conseguem conter a inflação. Neste, iremos abordar os motivos dos juros serem altos no Brasil. Vamos falar sobre as limitações dos canais de transmissão da política monetária. O objetivo do Simplifica Fará é fornecer conhecimento gratuito sobre finanças em curtas animações e numa linguagem acessível para quem não é da área financeira ou está começando. Eu sou a Lu, locutora oficial do canal, cujo conteúdo e edição é de responsabilidade do Jorge Fará, o Jeff Fará no Twitter. Em razão das consequências que uma alteração dos juros tem sobre toda a economia, trata-se de um tema de constante interesse da opinião pública. O gráfico na tela demonstra um pouco da relação entre juros e inflação. Como podem observar, quando a inflação sobe, o Banco Central aumenta o nível de juros e, após algum tempo, pelas razões explicadas no vídeo anterior desta série, a inflação volta a recuar. Portanto, existe uma relação inversa, com uma defasagem temporal entre juros e inflação no Brasil recente. Contudo, a relação dos juros não é inversa apenas com a inflação, mas também com o nível de atividade econômica. Quanto mais altos forem os juros, menor deverá ser o crescimento do PIB de um país. Como vimos no primeiro vídeo desta série sobre política monetária, a relação entre juros e inflação não é direta, mas acontece por meio de uma longa cadeia de eventos que torna sua eficácia variável no tempo e no espaço. Em outras palavras, nem sempre o efeito dos juros sobre a inflação terá a mesma agilidade, força ou se dará da mesma maneira em épocas e lugares distintos. Em nosso país, há uma série de particularidades que obstruem os canais da política monetária, tirando sua robustez e reduzindo sua eficácia. Como resultado, os juros acabam tendo que subir ainda mais do que em outros lugares e o tempo que a inflação demora a ceder é mais longo. Para ficar mais fácil o entendimento, pode-se imaginar um tratamento de saúde para um paciente chamado Brasil. A doença a ser tratada é a inflação, e o remédio, bastante amargo e repleto de efeitos colaterais, é a taxa de juros. O medicamento não age diretamente na cura da doença, mas sim por meio de uma série de ações interligadas que farão o próprio enfermo criar os anticorpos necessários. No entanto, por um conjunto de fatores que serão explorados a seguir, há uma necessidade, por parte deste doente, de uma dosagem maior do que a convencional, e mesmo assim, o efeito do fármaco acontecerá em um tempo mais longo. Fatores que afetam a eficácia dos juros sobre a inflação. Primeiro, títulos públicos pós-fixados. No vídeo anterior, vimos que uma subida dos juros produz uma queda no valor de mercado dos títulos pré-fixados, gerando um efeito riqueza negativo para os detentores desses. Para entender melhor o efeito riqueza negativo, a cada subida dos juros, automaticamente, os títulos pré-fixados sofrem uma variação negativa em seu valor de mercado. Como os fundos de investimento são marcados a mercado, se todos os títulos públicos fossem pré-fixados, isso acarretaria uma rentabilidade igualmente negativa nos fundos de investimento. Porém, no Brasil, há um volume expressivo de títulos pós-fixados, o que gera um efeito riqueza positivo. Ou seja, aqui uma subida dos juros faz com que investidores mantenham ou até aumentem o seu poder de compra. Logo, há quem se beneficie de um aumento de juros, o que reduz o impacto negativo no consumo e no crédito. Na tela, a proporção entre a dívida mobiliária do governo federal pré e pós-fixada. Preços administrados. No Brasil, alguns preços importantes na formação de custos são insensíveis às condições de oferta e demanda, por serem estabelecidos por contrato ou por algum órgão público. São os chamados preços administrados. Como exemplo, podemos citar serviços telefônicos, derivados de petróleo, eletricidade, planos de saúde, taxas de água e esgoto e tarifas de transporte público. Atualmente, na cesta do IPCA, temos mais de 20 bens e serviços cujos preços não são livremente determinados, o que dificulta a gestão da política monetária, diminuindo sua eficácia. Terceiro,
Crédito direcionado. No Brasil, parte considerável dos empréstimos se referem aos créditos direcionados, BNDES, habitação, rural e etc., cujas taxas de juros são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, e, portanto, não são imediatamente atingidas pela Selic. Isso obriga o Copom, Comitê de Política Monetária, que fixa as diretrizes da política monetária e a taxa de juros básica da economia, a calibrar os juros num patamar mais alto a fim de combater a inflação. Quarto, memória inflacionária. Aqui um ponto fundamental, porém subjetivo. Uma das causas da inflação é o conjunto de expectativas das pessoas sobre como a inflação se comportará no futuro. Como já vimos, a crença de uma alta na inflação no futuro gera aumento de preços no presente, pois os agentes econômicos antecipam seus movimentos de reivindicações e reajustes. Um dos canais de distribuição da política monetária é exatamente administrar as expectativas inflacionárias, que são influenciadas pela credibilidade do Banco Central, ou seja, se a sociedade acredita ou não na eficácia do Bacen no combate à inflação. Se não houver uma firme convicção de que a meta será perseguida, cada pessoa criará a própria expectativa e tentará maximizar seus reajustes, preço, venda ou salários, para minimizar o impacto da inflação que está por vir. O nível de aceitação da elevação dos preços, incluindo salários e contratos, também será baseado nessas expectativas, recomposição dos custos. No Brasil, até pela hiperinflação antes do Plano Real, ainda existe uma memória inflacionária coletiva e a indexação da economia persiste. Assim, uma ameaça de descontrole inflacionário ainda tem muita força por aqui, o que atinge a credibilidade do Banco Central do Brasil e causa maior pressão nos custos, menor esperança na situação se reverter. Quinto, grau de abertura da economia. Ao elevar os juros, aumenta-se o grau de atração em relação ao capital internacional, uma vez que haverá um prêmio maior para aplicações financeiras realizadas no país. Esse maior retorno financeiro poderá provocar um acréscimo na entrada de recursos estrangeiros, valorizando a moeda nacional. Essa alteração na taxa de câmbio possibilitará um incremento nas importações, tornando insumos mais baratos, o que reduz custos, e criando uma maior concorrência, o que dificultará reajustes de preços. No entanto, pela dificuldade de substituição de produtos, insumos nacionais por importados, a eficácia desse canal cambial será menor quanto mais fechada ou oligopolizada for uma economia. Além disso, autores heterodoxos apontam que numa economia mais fechada ou oligopolizada, e principalmente em setores mais essenciais, o aumento de juros, ao invés de reduzir, poderia até aumentar a inflação. No momento inicial, isso acontecerá porque, ao se majorar os juros, eleva-se o custo do capital, o que faz com que essas precisem aumentar suas margens de lucro. Como a competição será pequena, haveria espaço para esse reajuste de preços. Como vimos, a política monetária restritiva afeta negativamente a atividade econômica e reduz a inflação. Porém, o Brasil possui fatores conjunturais que diminuem significativamente a potência da política monetária, o que obriga, voltando-se à metáfora da doença, a uma dose bem mais elevada do remédio, e o tempo de cura acaba sendo bem mais lento. Esse foi mais um vídeo de finanças públicas do canal. Mais um sobre economia e especificamente sobre política monetária. O tema é vasto e deverá ser abordado em vários vídeos. Quer ser informado sobre quando estiverem no ar? Clique no sininho e ative as notificações. Lembramos que o canal possui uma playlist temática para facilitar a busca por vídeos de seu interesse. Pedimos sua ajuda para a divulgação do canal. Compartilhe o link em suas redes sociais, deixe seu like para sabermos se gostou ou não e comente caso tenha dúvidas ou sugestões. Simplifica fará conhecimento gratuito de finanças públicas e privada em vídeos animados.